Vou tentar ler aqui umas breves considerações sobre Rousseau e Hobbes. Nos dias de hoje, há boas razões para rejeitar tanto a tese de Rousseau de que o homem é um ser naturalmente bom, quanto a de Hobbes de que o homem é um ser naturalmente mau. Isso é o que eu quero explicar aqui. Como eu já notei, posso notar, ao postular a sua pulsão de morte, Freud distinguia, antes de ter feito essa distinção, que eu considero totalmente errada, não tem nenhuma base biológica, pulsão de vida e de morte, ele havia feito uma distinção entre as pulsões de sobrevivência do indivíduo e da espécie. Bom, as primeiras são de fato egoístas, mas os instintos de sobrevivência da espécie não podem, por definição, ser egoístas, uma vez que a sua satisfação deve servir à espécie, mesmo que em detrimento do indivíduo. Por exemplo, os pais às vezes se sacrificam pelos filhos a ponto de pagarem com isso a própria vida. Tais gestos são de altruísmo, puro e simples, derivado de pulsões que visam a sobrevivência da espécie e não deles mesmos. Só esse exemplo basta. Então, ambos, egoísmo e altruísmo, tornam-se assim intrínsecos à natureza humana. Seria falacioso dizer que o pai que sacrificou sua vida pelos filhos estava apenas buscando o prazer egoísta de tentar fazer bem a uma outra pessoa. Então, a essa natureza dupla, nós podem ser, no entanto, acrescentadas variáveis individuais e ambientais. E é isso que eu quero considerar a seguir. A natureza humana, ela é individualmente variável, e com isso também as medidas de egoísmo e altruísmo que dela dependem. Psicólogos que estudaram psicopatias desenvolveram o Psychopath Checklist, uma sucessão de testes confiáveis e sofisticados para diagnosticar a condição. O teste foi inicialmente aplicado em presídios nos Estados Unidos e no Canadá. Embora menos de 1% das pessoas sejam psicopatas graves, é fácil identificá-los, dado que eles acabam realizando homicídios e é fácil, depois, quando são pegos, eles são levados à prisão. Agora, existem os psicopatas leves, que constituem 3 a 4% da população, que sentem prazer em fazer mal, conquanto não sejam descobertos. Se o score do teste em um extremo identifica psicopatas, é porque deve existir o extremo oposto, digamos, os anjos, figuras angelicais, pessoas naturalmente altruístas e inclinadas para o bem. Provavelmente, ambos os tipos, com exceção dos extremos, são resultados da seleção natural, uma vez que a sociedade humana precisa de uma diversidade genética como meio de produzir uma divisão de trabalho organizadora e coordenadora das ações humanas que facilite a sobrevivência de todos. O mais próximo do extremo da psicopatia, quando duramente educados, podem se tornar bons líderes. Vide o caso do general George Patton, ou mesmo de Churchill, particularmente úteis durante a Segunda Guerra Mundial. Depois se tornaram inúteis. Já os mais próximos do extremo de bondade, que também podem se tornar úteis, eu acredito, aqui como exemplo, talvez, eu creio, Martin Luther King ou Mahatma Gandhi. Junto aos fatores genéticos, nós temos igualmente fatores ambientais a modelar o comportamento. O cão preso a uma corrente se torna agressivo. O cão tratado com mimos se torna dócil e confiante. E o mesmo com os seres humanos. Então, os rigores da educação espartana produziam seres humanos desmedidamente propensos à agressão. Nós sabemos que, para eles dominarem parece que 4%
não, mais de 90% da população eram hoplitas, que precisavam ser dominados. Então, eles precisavam ser extremamente duros para manter esse sistema de escravidão de quase próximo de 100% da população. Os homens de civilizações pré-cristãs eram capazes, por exemplo, de feitos de coragem e brutalidade impensáveis para nós. Então, a educação e a cultura são fatores tão fundamentais quanto os genéticos no balanço do comportamento egoísta e altruísta em uma sociedade. Tudo considerado, tanto o mito do altruísmo como o do egoísmo inatos ficam desfeitos. O ser humano não nasce bom ou mal por definição, mas é geneticamente predisposto como indivíduo a um ou outro extremo. Em adição a isso, o meio, a educação, a sociedade é capaz de modelar o comportamento humano tanto para um lado quanto para outro. Então nós podemos ter uma sociedade de malvados. Voltemos agora para Hobbes, que isso é um capítulo sobre Hobbes, de uma pequena história da filosofia que eu estou tentando escrever. Então, no que concerne ao egoísmo inato, ele estava errado. O homem não é mau por natureza. Mas no que concerne, no entanto, à chamada escassez de bens e recursos, nós somos forçados a dar razão a ele. Dado que na história da espécie humana, a guerra e a violência sempre foram uma constante e a principal causa, uma repetição do que acontece com populações animais, é a conjunção do aumento de população, com escassez de alimentos, no caso humano, a falta de recursos que facilitem a vida. Aqui é um paralelo com animais que é esclarecedor. As espécies tendem a se reproduzir sempre mais do que os seus meios de subsistência permitem, sendo o limite geralmente imposto pelas outras espécies concorrentes dentro do ecossistema. Considere o caso dos guanacos na Patagônia. Existem ainda muitos milhares desses simpáticos herbívoros que tendem a se reproduzir como coelhos. Entre seus predadores naturais, o maior deles é o puma. Esses predadores limitam os números de guanacos. Os condores, por sua vez, se alimentam das carcaças dos guanacos mortos. Com a limitação do número de guanacos, o capim dos desertos da Patagônia pode crescer outra vez. Então, um ecossistema funciona através de limitações mútuas das espécies. Em adição a isso, existe a competição intraespecífica. Os guanacos são territorialistas, reunindo-se em grupos de fêmeas liderados por um macho, que é o responsável pela segurança do grupo e por manter o território. Ora, o mesmo tem acontecido com os grupamentos humanos ao longo da história. Relatos de tribos humanas de caçadores-coletores que viveram em um estágio comparável ao do Paleolítico, como, por exemplo, junto aos guanacos, os Onas na Terra do Fogo. Eles eram seres humanos capazes de profunda empatia, cuidavam dos seus doentes, recebiam bem os estrangeiros europeus que apareciam lá no início. Depois os europeus exterminaram os Onas, uma coisa terrível. No entanto, as pequenas tribos, os grupamentos de Onas, eles lutavam uns contra os outros pela necessidade de sobrevivência no território cuja fonte principal de alimentos, os guanacos, era limitada. A condição humana, por muito tempo, não foi diferente. A melhor explicação que eu conheço encontra-se na filosofia do humanitismo de Quincas Borba, personagem do romance homônimo de Machado de Assis. Eis como ele explica o mote: ao vencido, ódio e compaixão, ao vencedor, as batatas. Diz ele: supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a se nutrir suficientemente e morrem de inanição.
A paz, nesse caso, é a destruição, a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí, a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, o ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. Ora, entre os humanos, historicamente, sempre foi assim. As tribos indígenas guerreavam entre si na competição territorial por alimentos. Assim foi em toda a antiguidade. Para se ver a diferença entre os modos, geralmente corteses e amenos do homem contemporâneo, e a por vezes inacreditável violência e crueldade e coragem e resiliência física do homem pré-cristão, basta ler os historiadores antigos. Dois breves trechos de Plutarco, estou sendo prolixo, eu vou citar sobre as vidas de César. Aqui vai: Acílio, na batalha naval, frente a Massália, ao subir num barco inimigo, teve a mão direita arrancada por um golpe de espada. Ele não largou o escudo que segurava na mão esquerda, acertando os inimigos na cara e pondo todos em fuga e tomando o barco. Ou, outro trecho: na África, Cipião escravizou todos os passageiros do barco que havia tomado, mas ofereceu poupar a vida do questor Pedro. Esse declarou que o soldado de César não tinha o costume de receber o perdão, mas sim de concedê-lo, matando-se com um golpe de espada. Hoje, ao menos nas partes mais civilizadas do globo, o comportamento humano costuma ser muito mais brando e cortês. Mas esse verniz de civilização não é bem mérito nosso. Como George Orwell bem notou, a civilização foi resultado do desenvolvimento da ciência e da técnica, que tornaram a vida humana muito mais fácil e, em muitos casos, acabou com a escassez de recursos, principalmente de alimentos. Isso significa que, se ocorresse algo como uma guerra atômica, nós perderíamos rapidamente nossos valores humanos após o evento. No filme The Day After, que retrata uma guerra nuclear entre as grandes potências, em uma cena final, na escuridão cinzenta, aparecem já grupos de pessoas portando armas, invasores prontos para se defender e se apossar dos bens pertencentes aos outros. Usando conceitos freudianos, nós podemos definir a civilização como a repressão pulsional na forma de postergação e sublimação racional das pulsões. Se nosso comportamento civilizado só é conseguido devido a facilidades do mundo tecnológico, então parece que nós não somos tão civilizados quanto nós gostaríamos de crer.